Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula, aula de número 3. Falamos um pouquinho sobre a Revolução Industrial e eu trouxe um resuminho aí. São 4 pontos básicos da Revolução Industrial. Primeiro, é o aparecimento das máquinas que substituíram os homens, que é a questão da maquinofatura. A utilização do vapor para acioná-las, né? Fica aqui o registro do que comentamos sobre a Maria Fumaça, né? Conhecida Maria Fumaça, e o desenvolvimento da ferrovia. Terceiro, o aprofundamento da divisão do trabalho. Então, isso acaba acontecendo. O quarto é a melhoria marcante das novas matérias-primas, como por exemplo os metais. Né? Hoje em dia, nós temos aí um exemplo. O próprio Instituto Presbiteriano Mackenzie gastando milhões aí, de reais para montar um laboratório de nanotecnologia para tratar o assunto do grafeno. Esses são os 4 itens principais. Tá? Só para fechar a ideia aqui, o grafeno é uma nova matéria-prima que foi desenvolvida recentemente, que trará um grande avanço nas questões ligadas à engenharia de materiais. Bom, fechando essa parte, nós vamos falar agora da teoria clássica da administração. Né? Vamos interligar nossos conhecimentos nessa grande rede aqui de saberes. Vamos lá. Bom, começo aqui com 2 figuras importantíssimas, né, na teoria clássica da administração. O primeiro que eu vou destacar é esse jovem senhor aqui chamado Henry Ford. E, em segundo momento, esse também jovem senhor chamado Frederick Winslow Taylor. Muito importantes para a teoria geral da administração e teoria clássica da administração. Focando a análise da tarefa, pensando a rotina de trabalho. O outro, desenvolvendo basicamente a linha de produção e emborcando conceitos também de Taylor em algumas das esferas de pensamento ligado à teoria clássica. Vamos avançar. Bom, fiz um resuminho aqui, né? Frederick Winslow Taylor, vou chamá-lo agora de Taylor. Taylor, ele enfatiza a organização racional do trabalho, começa a sistematizar essa organização através da análise da tarefa. Ele começa a fazer a seleção científica do trabalhador dentro das características que eram necessárias no trabalho, tá certo? Enquadramento. Ele estabelece rotinas e tempos padrões, certo? Ele estabelece o tempo padrão. Plano para incentivo salarial. Olha só que interessante. Ele estabelece planos de incentivo à produtividade. Trabalho em conjunto. Desenho de cargos e tarefas. Isso aqui é utilizado até hoje. Né? Até hoje nós temos referência do uso de relações de cargos e tarefas, né? Toda a teoria administrativa. A divisão do trabalho, que é a especialização. A supervisão funcional, né? Ou seja, o controle, supervisão do que está sendo realizado, porque ele estabelece aqui vários critérios para que essa supervisão ocorra. Trabalha com a ênfase na eficiência e no conceito de homo economicus, ou seja, economia do desenvolvimento da atividade e da tarefa. Condição de trabalho, começa a analisar isso, e padronização. São alguns pontos trabalhados por Frederick Winslow Taylor. Ford
trabalha alguns princípios básicos, como a intensificação das rotinas e das atividades, por causa da própria linha da produção, a economicidade, que é a economia de recursos dentro dessa produção, e aqui não poderia deixar de colocar a própria produtividade, que eu já citei nos dois tópicos anteriores. Então, tanto um como o outro tiveram grande influência na forma de execução do trabalho. Essas formas, esses métodos de trabalho e essas especialidades exigidas, assim como o padrão estabelecido, tiveram impacto na forma de execução do trabalho. Isso influencia diretamente questões ligadas ao comportamento social, a forma de se enxergar a mão de obra, a forma de se ver o trabalhador, questões ligadas também à própria saúde dos trabalhadores começam a ter características agudas a partir desses princípios, desses processos. Os trabalhadores começam a se organizar também contra alguns métodos que são colocados a eles, algumas formas de trabalho impostas, onde nós começamos futuramente a discussão e implementação dos próprios sindicatos de fortalecimento da força de trabalho. Isso num processo bem desenvolvido, um pouquinho mais à frente, a gente vai ter isso. Bom, aqui nós temos a foto do clássico Ford T, né? O importante é que ele seja preto, né? É muito interessante, né? O slogan do Ford, da Ford, né? Ford não tinha uma variedade grande de veículos no início da sua produção. Ela produzia um carro, um veículo padrão, né? Padronizou e produzia grande quantidade. Dava incentivo também para os seus funcionários, né? Que adquiriam o carro e não recebiam salário, ou tinham parte dos salários contados. A Ford faz isso até hoje, irmãos. É interessante. Conheço pessoas que trabalharam lá na Ford Motors Company, muito próximas a mim, e tem esse incentivo do consumo pelo próprio funcionário. Isso é normal hoje nas montadoras, mas a Ford já fazia isso desde o início. Interessante. Agora nós vamos falar de Jules Henry Fayol, um homem muito inteligente, né? Fayol tem uma carreira muito meteórica. Ele começa aqui aos 19 anos, fazendo uma empresa que estava falida ter ascensão, né? Ele equaliza as finanças dessa empresa, e faz um grande movimento de gestão ali. E Fayol ele escreve um livro intitulado como Administração Geral Industrial. Sua obra refletia seu pensamento principal, que era a apresentação da administração como função distinta das demais e de maior relevância se comparada com as áreas de finanças e produção. O que o Jules Henry Fayol faz? Ele eleva o status do administrador, né, como peça-chave para o desenvolvimento das empresas. E ele tem toda a autoridade para fazer isso devido ao seu histórico, né? Ele entrega seu cargo aos 77 anos. Foi muito bem sucedido na sua carreira profissional. Bom, o que é importante, ele preconiza também a questão da hierarquia, de níveis hierárquicos, principalmente nos níveis de tomada de decisão. Então, por exemplo, numa organização nós temos 3 níveis básicos de tomada de decisão: o nível operativo ou operacional, o nível tático e o nível estratégico. Como que nós podemos separar aqui? Aqui o nível operacional, se nós pensarmos numa empresa, seriam os trabalhadores, né? As pessoas que estão ali na frente da operação.
O nível tático seriam líderes, supervisores, gerentes, né? De primeiro nível, certo? E o nível estratégico, nós teremos a diretoria. Hoje nós usamos muito a palavra CEO, as pessoas que pensam a empresa, que planejam a empresa, né? Estariam nesse nível estratégico de tomar decisão. Isso perdura, essa divisão básica perdura. Existem alguns outros incrementos, mas o básico de níveis de tomada de decisão são esses. E quando nós pensamos aqui na igreja, vamos colocar um exemplo aqui ministerial. O nível operativo de operações, o nível de serviço, tá certo? Vamos pensar assim. São todas aquelas pessoas que trabalham na igreja voluntariamente ou contratados por essa igreja. Decisões de nível tático seriam as que estão ligadas a líderes de departamentos ou pessoas que representam a igreja administrativamente. E nível estratégico estaria ligado à presidência da empresa e ao presidente da igreja. Nós teríamos essa ligação também na pessoa do presbítero, que é um líder maior, tá certo? Nós teríamos também em algumas igrejas, por exemplo, e formas de governo, por exemplo, o governo batista, forma de governo batista nacional, né? Congregacional, onde a congregação resolve, toma as decisões centrais, né, da igreja por assembleia, né? Então essas questões estratégicas estariam ligadas a esse nível, né? A princípio, quando eu comentei sobre o nível, sobre a questão batista, né, a forma de governo estar aqui, você já fala assim, mas não é o nível operativo que toma decisão? Não, aqui nós estamos fazendo do operativo como serviço. Aqui nós estamos falando da congregação como soberana nas tomadas de decisão da igreja, ok? Então, no presbiterianismo, teríamos o presbitério, tá certo? E assim sucessivamente. Na igreja romana, por exemplo, aqui a gente teria o Papa. Certo, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa situação, essa divisão, tá? Mas acredito que ficou bem claro para vocês. Bom, o Fayol ele tinha alguns princípios administrativos, né? Então, alguns princípios administrativos de Fayol estão nessa caixa. Essa é uma figura, um recorte do portal de administração. Muito bom portal, para vocês consultarem, tá? Então, o Fayol ele preconiza autoridade e responsabilidade, a remuneração de pessoal, estabilidade desse pessoal. Então, o Fayol ele acreditava que era importante, que a gente chama hoje de rotatividade de pessoas, né? Isso era prejuízo já naquela época, né? Não é de hoje que se tem isso. É engraçado que tem muitas empresas hoje que não conseguem entender que quando você tem um fluxo muito rotativo de pessoas, as pessoas não estão estáveis, elas não produzem, né? Bom, a disciplina, a centralização, as questões ligadas à iniciativa, as questões que eram tratadas de interesse geral, então ele sistematiza muita coisa, cadeia escalar, tá certo? Para poder fazer a operação da empresa, questão do trabalho em equipe, desenvolvimento, a unidade de direção, né, o foco com organização e ordem, a divisão adequada de trabalho, uma unidade de comando e equidade. Então, Fayol tinha princípios muito aplicáveis, né, até nos dias de hoje, tá certo? O que é interessante aqui? Que a gente começa a enxergar
algumas linhas, né, da administração que são muito importantes para nós, né? A gente começa a enxergar algumas questões ligadas à mudança da rotina de trabalho, a implicação de novas diretrizes, né, funcionais. A gente sai um pouco daquela questão mecânica da linha de produção, começamos a sistematizar um pouco mais alguns princípios, alguns conceitos, tá? Muito importante. Ele foi muito importante no fluxo de desenvolvimento da administração e da gestão. Bom, gostaria de mostrar um filme para vocês agora. Vai falar um pouquinho, vai confrontar um pouquinho algumas questões ligadas ao que falamos. Essa questão da automação, a questão... Deixa eu acionar aqui, eu quero abrir sim. E das relações de trabalho. Então vamos ver o vídeo. Section 5, speed her up, 4-1. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman.
Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Good morning, my friends. This record comes to you through the Sales Talk Transcription Company, Incorporated. Your speaker, the mechanical salesman. May I take the pleasure of introducing Mr. J. Willicombe Billows, the inventor of the Billows Feeding Machine, a practical device which automatically feeds your men while at work. Don't stop for lunch. Be ahead of your competitor. The Billows Feeding Machine will eliminate the lunch hour, increase your production, and decrease your overhead. Allow us to point out some of the features of this wonderful machine. Its beautiful aerodynamic streamlined body, its smoothness of action made silent by our electroporous metal ball bearings. Let us acquaint you with our automaton soup plate. Its compressed air blower, no breath necessary, no energy required to cool the soup. Notice the revolving plate with the automatic food pusher. Observe our countershaft double knee action corn feeder with its synchromesh transmission, which enables you to shift from high to low gear by the mere tip of the tongue. Then there is the hydro-compressed sterilized mouth wiper. Its factors of control ensure against spots on the shirt front. These are but a few of the delightful features of the Billows Feeding Machine. Let us demonstrate with one of your workers, for actions speak louder than words. Remember, if you wish to keep ahead of your competitor, you cannot afford to ignore the importance of the Billows Feeding Machine. Ok. Interessante
falar um pouquinho do Chaplin, né? O Chaplin, ele faz uma crítica aos problemas da época, né? A gente percebe claramente ali o processo de linha de produção com fundamentos de economia da tarefa, já com a apresentação da supervisão. Então a gente percebe a influência nos processos produtivos, tanto de Taylor como de Ford, estruturando uma forma nova de se trabalhar, uma forma muito punitiva, de ritmos excessivos, de uma série de questões de influência à vida das pessoas, né? Nós temos as pessoas que são oriundas do campo, saindo do campo, vindo para as cidades, se estabelecendo em centros de produção, se submetendo a esses processos, né? Então nós percebemos que todos esses vieses, né, que acontecem, eles mudam o perfil das pessoas, né? O perfil do indivíduo passa, um novo perfil social passa a ser estabelecido, né? Características, né, claras ficam latentes, né? Que é as questões ligadas à saúde do trabalhador, a ele ser tratado como um objeto, né? O trabalhador passa a ser secundarizado, enquanto no campo você tinha a agricultura familiar, a questão da família desenvolvendo seu trabalho juntas no campo. Nas cidades você vai ver um novo contexto, uma nova realidade, né? E hoje nós temos uma outra realidade, né? Que é a realidade diferente, né? As máquinas, elas sendo autônomas, totalmente autônomas, né? Muitas delas continuando a redução de postos de trabalho pelo desenvolvimento tecnológico e novas vagas sendo abertas, mas gerando também restrições, barreiras, da mesma forma como naquela época as pessoas tinham que se submeter àquele tipo de atividade. Hoje muitas pessoas elas são exclusas do mercado de trabalho pelo desenvolvimento tecnológico e a falta de investimento da educação para a tecnologia. Então, assim, são vários fatores. Se a gente fosse discutir aqui, nós abriríamos um debate social enorme em relação a essa questão. Mas o Chaplin, ele foi muito corajoso, né? Ele foi um cara que tinha cabeça além do seu tempo, no sentido de protesto, no sentido de expor os problemas do seu tempo, da sociedade, usando o cinema para isso, né? Ele deve ser respeitado pela sua iniciativa, pela sua atitude, e por denunciar da forma dele naquela época esse tipo de situação, né? Nós não estamos muito diferentes disso hoje, viu, irmãos? Esse vídeo é muito atual. Ele consegue permanecer vivo ao longo do tempo pela realidade similar e pela visão do Chaplin muito à frente, né? Então a gente, infelizmente, ainda temos essa perspectiva e essa dimensão, né? Mas ele, sem dúvida alguma, ele faz uma crítica ao sistema que foi estabelecido e que o trabalhador acabou virando refém dele. Bom, coloquei aqui uma atividade de fórum, né? Na sua opinião, qual o impacto do sistema capitalista na sociedade? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. A segunda questão é: qual a influência do consumismo no perfil do homem e a mulher atual? O que você acha? E se você acredita que os impactos do capitalismo na sociedade, a influência do consumismo no perfil do homem e mulher atual, vem modificando a característica dos processos de gestão eclesiástica. Queria que você justificasse a resposta para mim. Então, queria que você desse uma analisada em base do que nós discutimos, né?
a gente percebe ali no vídeo que o trabalhador é secundarizado pela necessidade do processo ser mais rápido, para um aumento da lucratividade. Nós vemos os burocratas lá sentados atrás da mesa, preocupados em apenas explorar os trabalhadores, né? Nós vemos uma série de cenários que hoje são muito semelhantes, né? E isso tudo gera um impacto na sociedade, né? O capitalismo se instaurou, ele foi modificando o perfil da sociedade, foi estabelecendo novos paradigmas e gerando influência nas pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, contextualizando com a sua visão atual, com base nas perguntas. Ok? Vamos avançar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da teoria das relações humanas. O que é importante dentro disso? Né? Da mesma forma como nós vimos as questões ligadas ao aumento da produtividade, economicidade, todo um processo de organização das tarefas, enfim. Nós temos um expoente da teoria das relações humanas chamado Elton Mayo, nós vamos ver ele à frente. Né? E é muito importante esse contexto, porque ele é um contexto hoje muito discutido, né? E acredito que hoje, numa era da gestão do conhecimento, a gente começa a entender um pouco mais do que o Elton Mayo falava, ok? Bom, nós temos aqui a foto de perfil do Elton Mayo, cientista social australiano, faleceu em 49. Mayo é considerado o fundador do movimento das relações humanas, que se opôs aos princípios de trabalho de Taylor. Como professor e diretor de pesquisas da Escola de Administração de Empresas de Harvard, Mayo dirigiu o projeto de pesquisa da fábrica de Hawthorne em 1927 e 1932. Mayo licenciou-se na Universidade de Adelaide, estudou medicina em Londres e em Edimburgo, ensinou filosofia mental e moral em Queensland. Escreveu 3 livros baseados nas descobertas das experiências realizadas em Hawthorne, dando origem à teoria das relações humanas. Quando nós falamos de teoria das relações humanas, vem em mente automaticamente Maslow, né? E o Elton, ele não é muito estudado. O Elton Mayo, infelizmente, não é tão difundido como Maslow, por causa do uso da pirâmide das relações humanas. Mas, na verdade, Maslow foi um discípulo, foi um seguidor de Elton Mayo, né? Elton Mayo, ele era administrador e ele conseguiu enxergar muitas coisas. Ele era um cara além do seu tempo, enfatizando a necessidade da melhoria das relações humanas e como isso impactava diretamente no trabalho e na produção. Em 1927, Elton Mayo coordenou uma experiência numa empresa de equipamentos e componentes telefônicos chamada Western Electric Company, onde percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, excesso de trabalho, acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal, causas de má condição no local do trabalho. Então ele percebe esses problemas, né? A abordagem humanista da teoria organizacional contrariou vários postulados de abordagem clássicas de Fayol e da administração científica de Taylor, ou seja, ele foca a sua teoria em pessoas, né? Diferente de Fayol e de Taylor, né? Ele entra em choque. Em aulas futuras nós vamos citar, por exemplo, para vocês Max Weber, que é contrário às teorias das relações humanas de Elton Mayo, né? E de Maslow. A ênfase na estrutura e nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas. Então ele acreditava, com razão, hoje se assume muito mais isso, que grandes organizações elas se tornam grandes através das pessoas, né? Não mais das máquinas que nelas estão, mas das pessoas que as constituem. Isso é um pensamento bem difundido. A natureza do ser humano como homo social. Então a gente tem o homo economicus,
lá de Taylor, e ele coloca o conceito do homo social, substituiu a concepção do homo economicus. Olha, bateu aqui com o que eu falei. Vamos lá. A experiência foi dividida em fases a saber. Então ele faz um experimento, eu vou citar algumas fases, tá? Para a gente entender o que ele coloca. Na primeira fase, os pesquisadores desenvolveram dois grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço. E aí, porém, iluminações diferentes. Olha só, iluminações apenas. Um grupo trabalhava sob iluminação constante, enquanto o outro trabalhava sob iluminação variável. Perceberam que o fator psicológico influenciava na produção. Quando a iluminação aumentava, produziam mais, e quando a iluminação diminuía, produziam menos. Olha que interessante. Isso daqui faz uma alusão do ambiente de trabalho relativo à produtividade. Por isso que eu gosto muito do Elton Mayer no sentido da sua teoria humanista. Na segunda fase, os pesquisadores mudaram o local de trabalho e a forma de pagamento, estabeleceram pequenos intervalos de descanso e distribuíram lanches leves nesses intervalos. Perceberam então que os trabalhadores apresentavam maior rendimento na produção, pois trabalhavam satisfeitos, ou seja, necessidades básicas eram dadas a esses trabalhadores, né? Eles mudavam o local, melhoravam a forma de pagamento, estabeleciam pequenos intervalos de descanso, alimentavam seus trabalhadores. Eles percebiam que isso aumentava a produtividade, ou seja, ele começa a fazer um contraponto aqui pesado à produtividade excessiva de Taylor, às concepções de próprio Fayol em relação à condução das relações humanas no trabalho, né? Então, por isso que a teoria dele foi muito expurgada por esses camaradas, né? Eles não entendiam que isso seria melhor, porque isso implicava em custos, e eles não conseguiam enxergar como o Elton enxergava, num benefício futuro, isso, e numa lucratividade a posterior. Na terceira fase, os pesquisadores se preocuparam com as relações entre funcionários e os entrevistaram para conhecer suas opiniões, pensamentos, atitudes acerca das punições aplicadas pelos superiores e pagamentos. Descobriram que uma espécie de organização informal dentro da organização, olha só, que se manifestava por padrões formadores pelos próprios trabalhadores. Eles perceberam que já havia uma organização dentro das próprias instituições de modo informal, de manifestação, né, por padrões formados pelos trabalhadores, ou seja, eles começaram a questionar algumas questões ligadas à rotina de trabalho. Eu posso dizer que de modo muito sutil, aqui se fala um pouco dessa organização sindical até, teria manifestação futura, né? É claro, de uma forma mais assintosa, mas aqui sim, deixa a gente pensar um pouco nisso. Bom, na quarta fase, os pesquisadores analisaram a organização informal, fizeram pagamentos de acordo com a produção do grupo e não mais individualmente, né? Percebendo que os trabalhadores tornaram-se mais solidários, ou seja, eles pegaram aquelas reclamações, pegaram aquelas questões discutidas entre eles mesmos e preconizaram aquelas discussões em ações de fato, né? E aí começaram a enxergar que quando eles fizeram um acordo para pagá-los de acordo com a produção e não mais individualmente, os trabalhadores tornaram-se mais solidários, ou seja, é claro, eu vou ganhar participação nos lucros. Nossa famosa PL que nós temos hoje aqui é uma discussão que o Elton já faz há muito tempo, tá certo? Os trabalhadores organizados querem participação nos lucros, né, por aquilo que eles produzem, né, não apenas o salário, porque eles se dedicam, né, eles fazem um pouco mais. Essas discussões de PL, participação dos lucros, hoje, vocês podem perceber que isso é uma discussão sindical, tá? Então eu não estou viajando, irmãos, eu estou
contextualizando com vocês essas questões, porque as nossas aulas são aulas rápidas, inclusive, e é onde tem um mundo de ideias e de pensamentos que a gente vai discutir, e eu estou procurando fazer uma síntese de todos eles para vocês. Eles concluíram que o nível de produção é determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalos de descanso, refeições durante esses e sábado livre. Olha só, nada de trabalhar sábado, né? O sábado estão ressuscitando o sábado, né? Para o trabalhador hoje em dia, né? Muita gente trabalhando aí aos sábados. Os trabalhadores esperavam ser reconhecidos, compreendidos, aceitos e produziam mais quando estavam entre seu grupo informal, né? Então, aquele grupo de pessoas que discutiam sua forma de trabalho e desenvolviam sua atividade. Muito bom, Welton. Bom, pontos de vista, né? O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O operário reage como membro de um grupo e não como um indivíduo isolado. São pontos de vista de Maio. A organização eficiente é incapaz de elevar a produtividade. Se as necessidades psicológicas não forem descobertas, localizadas e satisfeitas. O que ele está falando? Não adianta você sistematizar a tarefa igual Taylor fez. Não adianta você sistematizar e enfatizar um monte de coisa como o Fael fez, se você não perceber a necessidade do seu trabalhador, a necessidade das pessoas, vamos usar esse termo, né? Tá certo? E aí ele coloca um outro ponto de vista: as relações humanas e a cooperação constituem uma chave para evitar o conflito social. Irmãos, olha só, vamos pensar um pouquinho nesse quadrinho aqui, tá certo? Da teoria humanista. Mas vamos parar um pouquinho aqui. Olha só. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O operário reage como membro de um grupo e não um indivíduo isolado. Será que a gente pode pensar um pouquinho aqui em comunidade? Eu sei que eu estou forçando um pouquinho, mas olha só. O operário reage como membro de um grupo, não como um indivíduo isolado, né? Olha esse outro ponto dizendo assim, ó, que as necessidades deles precisam ser descobertas. Isso não nos dá um insight em relação à forma que nós temos que praticar a gestão nas nossas igrejas, né? Então nós precisamos descobrir as necessidades, né? E ele fala aqui sobre a cooperação, que é a chave para evitar conflito social. Então, olha só, eu não estou dizendo que nós temos que abrir mão ou fechar os olhos para que o Evangelho nos oriente para satisfazer nossa membresia. Não entendam dessa forma, porque não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos ter um olhar, né? Assim como o pastor, ele sabe a necessidade da sua ovelha, tá certo? Porque o que acontece? Como que nós vamos fazer desenvolver gestão, mecanismos de gestão, se a gente não consegue entender as necessidades que estão se apresentando diante de nós, né? A membresia sempre das igrejas vai nos dar sinais, tá certo? Ok? E a cooperação, olha que palavra importante para as nossas congregações hoje. Estou traçando um paralelo, sim, estou fazendo um paralelo, mas vocês percebam aqui como o Elton Maio pensava na questão das relações humanas, das necessidades humanas para aumento da produtividade. Essa é uma foto muito antiga de um posto de trabalho, onde ele já tem concepções modernas no sentido da ergonomia aplicada hoje.
É lógico que no mobiliário muito antigo, mas vocês percebam que os trabalhadores têm apoio para os pés, né? Eles têm assentos estofados, porque isso não era um privilégio, viu? Isso aqui era um privilégio, perdão, na época. Apoio para a coluna toda, né? Eles tinham aqui as caixas onde que eles produziam, eles manipulavam, e as suas caixas eram inclinadas para que eles não precisassem ficar de pé ou curvar a sua coluna. Então, assim, aqui há uma concepção de trabalho humano, certo? Dentro da linha humanista. Ok? Então, isso que eu acho muito interessante, né? Muito interessante. As pessoas tinham lá com certeza também suas referências de produção. Ele era um administrador, também sabia lidar com essas questões, mas os postos de trabalho eram adaptados à necessidade dos trabalhadores. Hoje ainda continua uma luta para a gente alcançar essas melhorias, mas aqui um exemplo clássico disso, tá certo? Bom, nós estamos quase no final. Aqui eu não vou me atentar à pessoa de Maslow, mas a pirâmide, né? Maslow sistematiza, na verdade, muitas das discussões e debates do Elton Mayo, né? Colocando como referência as necessidades básicas de segurança, sociais, enfim, autoestima e de autorrealização como a estrutura de uma pirâmide das relações humanas, né? Muito importantes e difundidas e discutidas até hoje. Então, na parte de fisiologia, trabalha a respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, como as necessidades fisiológicas. Como as necessidades de segurança, nós temos alguns exemplos aqui: segurança do corpo em relação ao emprego, recursos, moralidade da família, saúde e da propriedade, do amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Na estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, né? Então, necessidades de estima e de realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência do preconceito, aceitação dos fatos, enfim. Isso é muito interessante, porque uma vez eu vi uma figura, uma imagem, era uma charge, e tinha uma criança que havia ido para a escola e ela não tinha se alimentado de manhã. O professor estava conversando com os alunos, ensinando os alunos, e aquela criança não conseguia se concentrar na aula porque ela precisava se alimentar, né? Então era um ponto importante a ser identificado nessa pirâmide de Maslow, né? Ela não tinha as suas necessidades fisiológicas atendidas, como aprender, né? Numa condição assim. Então, isso se aplica para várias outras esferas e dimensões de análise do ser social, certo? Ok. Bom, eu gostaria de agradecê-los. A nossa próxima aula é a aula 4, vamos discutir muitos outros assuntos, né? Fechando essa aula e dizendo para vocês, olha, nos encontramos aqui, ó, na aula 4 para discutirmos muitas questões, falarmos bastante sobre ainda algumas teorias e algumas outras discussões. Eu espero estar atendendo as expectativas de você e até a próxima aula. Aula 4 estaremos juntos de novo. Um abração para todos. Tchau, tchau.